Faz quase 4 anos que nós estamos ali em Miracatu. E assim que chegamos no primeiro ano, conversando com alguns dos irmãos que estão lá, um casal, talvez algum de vocês conheça, Ana e Manuel, eles me apresentaram um hino. Eles gostam muito de cantar, né? Nos cultos, preparar uma música especial, alguma coisa, eles gostam muito disso. E eles me apresentaram um hino que eu não conhecia. A maioria dos hinos tem sua versão em espanhol, eu conhecia alguma letra, pode mudar, mas eu gostei muito. Talvez você conheça, eu não vou cantar. Cogitei em cantar, mas não vou cantar. Diz assim: perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir. Posso beber essa água aqui? Obrigado. Se meu agir, o teu amor também não refleti. Conhecem? Então eu quero convidá-los a cantar. Pode ser? Já que eu não vou cantar, vamos cantar juntos. Podemos cantar? Só a primeira, segunda estrofa, e aí vem o coro e a gente vai parar. 1, 2 e 3. Perdoa-me, Senhor, se eu não... Se meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a ouvir e com amor servir, e santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na missão não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer para mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a ouvir e o teu a te estar, e o seu abraçar sempre confiar. Amém? E o salmista Davi, o rei Davi, ele falou assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, Senhor, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. És que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais salvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que eu suste os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Senhor, mais uma vez nos colocamos na tua presença, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela, Senhor, corta o mais profundo da nossa alma, do nosso coração. Ela vai além
que nós podemos pensar ou imaginar, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja nessa hora falando conosco, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. E eu não tinha planejado essas lágrimas, mas a oração, uma oração que procura, de alguma forma, ser sincera, ela deve ser como uma conversa com Deus. Conversa real com uma pessoa real. Uma conversa que procura abrir o coração. Conversava esses dias com alguém que está guardando algumas coisas faz tempo. E quando a gente começa a conversar e escutar o que a pessoa tem a falar, a gente percebe que tem mágoa, ressentimento, tem coisas que não foram solucionadas por não falar. O próprio salmista diz: confessei o meu pecado, falei, abri a boca e eu tive paz. Eu comecei a ser curado. Interessante, irmãos, que falar, orar, não deve ser uma coisa especial. Assim, algo super especial, um momento que acontece uma vez por ano. Deve ser algo cotidiano, algo que acontece todo dia. Deveria ser, pelo menos. Domingo passado eu conversava com os irmãos da igreja e falava: é importante a gente lembrar que nós precisamos dar o dízimo de todo a Deus. E eu fazia essa pergunta: quantos de nós damos o dízimo do nosso tempo a Deus? Supondo que o dia tem 24 horas, 23 horas e alguns minutos, aí 50 e tantos, 24, nós deveríamos dar o quê? 2 horas e 40 minutos, pelo menos, integralmente a Deus? Quantos de nós nos dedicamos a ler a Bíblia, a orar, pelo menos 2 horas e 40, somente concentrados ali, ou na oração, ou na leitura, procurando a Deus? Poucos aqui talvez levantariam a mão e falaram: não, eu não mexo no celular, eu não me distraio pelo menos esse tempo. Porque a vida hoje é muito diferente. Nós fomos dar uma volta à tarde com a Elisa, chegamos num parquinho e a gente escutava um barulho de crianças gritando, brincando dentro de uns prédios. Assim. Condomínio se fala? Condomínio. E no parquinho não tinha uma criança. E a gente ficou pensando assim: puxa, hoje as crianças têm o celular, os adolescentes ficam mais tempo no celular, e quem passeia agora são os cachorros, os gatos, os pets, e não as crianças. Não estou falando que antes era melhor ou não, essa não é a questão. A questão é que agora existem outras coisas que talvez nos tiram o foco daquilo que pode ser mais importante, das prioridades. Então, orar, falar com Deus, procurar ser sincero com Deus, é uma coisa que a gente precisa lembrar e relembrar todos os dias. Hoje nós, já devem ter escutado, se diz que a gente peca a varejo e confessa por atacado. A gente não para mais para refletir: puxa, hoje errei naquilo, ou naquilo outro, o salmista falando isso, e esse hino, eu gostei desde a primeira vez que eu escutei, porque ele me faz pensar justamente nisso. Ele, de alguma forma, vai tocando, vai falando de atitudes, de condutas, de coisas que a pessoa que está escrevendo a letra está colocando para fora e pedindo perdão para Deus com sinceridade. Existia uma pessoa na Bíblia que fez uma oração muito sincera e muito relevante. E eu quero te convidar, meu irmão, a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Vamos ler do verso 25 ao verso 35. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 25 ao 35. Diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo
de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Simeão era um homem piedoso, um homem que procurava Deus, que de alguma forma, falando em termos um pouco mais modernos, ele tinha uma conexão íntima com Deus. Sim? Ele tinha recebido, diz o texto bíblico, uma revelação do Espírito Santo de que ele não ia morrer até não ver o Cristo, o Messias, o ungido, o prometido. E diz aí a expressão, aquele que ia trazer consolação a Israel. Então, ele recebe a direção de Deus, do Espírito Santo, de que ele tinha que ir no templo. E ele vai, e ele se encontra ali com Maria, José e Jesus. E na hora que ele se encontra, quando ele está ali, ele reconhece e ele louva, ele ora. Ele faz uma oração sincera a Deus. Nesse dia 25 de dezembro, eu quero, meu irmão, que a gente possa também fazer uma oração sincera. Em primeiro lugar, de perdão e arrependimento de pecado. Eu te convido para pensar na sua vida, para sondar, primeiro você, olhar para o seu coração. Como você está com Deus? Eu sempre gosto de pensar que a gente precisa avaliar, precisa constantemente ver como está nosso termômetro com Deus. Depois disso, depois de acertar as nossas contas com Deus, continuamos nossa caminhada na fé. Continuamos olhando o exemplo de Simeão, que ele olhou e se encontrou com Jesus, Jesus bebê. E quando olhou, ele louvou a Deus por ter aquele encontro. Por ele, então, se tornar uma testemunha da salvação que estava chegando. Ele agora, após ter esse encontro com Jesus, ele já sabia que o Cristo, que o Messias estava ali, que a salvação que Deus estava prometendo estava presente, tinha chegado, que a hora estava chegando. Ele sabia, e ele então disse, agora eu posso morrer em paz. Mas não foi só isso, senão que ele deixou uma coisa muito importante. Diz assim, no verso 32, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Muitos judeus achavam que a salvação era só para eles, para o povo deles. Eles desprezavam os gentios, não queriam, ao ponto de que aquele lugar onde os gentios tinham que ir e adorar a Deus, quando Jesus vai lá e faz aquela limpeza do templo, aquele lugar era para os gentios, aquele lugar estava cheio de pombas e animais e comércio ilegal, que não era para isso, e não era para acontecer ali. Aquele lugar era um espaço destinado para os gentios. Então, muitos judeus não se importavam com eles, não entendiam que os que não eram do povo de Israel também precisavam, também eram merecedores, também Deus estava estendendo a sua mão para eles. Hoje, muito cristão acha que a vida cristã, que Deus é para mim,
só para mim, para minha família, para quem eu amo. Mas às vezes, quem está precisando mais é aquele que eu odeio, ou aquele que eu não gosto, ou aquele que eu estou muito chateado porque ele fez alguma coisa. O próprio Jesus disse: orem, amem a seus inimigos. Se alguém vem te dar um tapa na cara, vai logo, oferece a outra. Interessante, porque eu acho que tem a ver mais com a disposição. Não tanto com a batida, não tanto com a dor, senão com a disposição do coração. Eu te amo tanto que eu não me importo se você me bater, eu estou aqui, vou ficar do seu lado, mesmo que você queira me bater de novo. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, aqueles que são insultados, que são jogados e maltratados por causa do meu nome. A gente precisa amar aqueles que a gente nem se importa, talvez nem pensa. E também tinha uma conversa nesses dias, e eu pensava, aquela pessoa que talvez que você está falando pouco, que você não se importa, é a pessoa que mais precisa de Jesus. Aquela pessoa que você sabe que vai te magoar se você se aproximar, é a que mais precisa de Jesus. Porque senão Jesus teria do seu lado, sabendo, Judas. Alguém lá, quando era adolescente, eu lembro o líder dos jovens falou uma vez, compartilhando-se numa roda de conversa, falou: eu acho que o discípulo que Jesus mais amava era Judas. Porque ele, sabendo o que ia fazer, ele manteve ele perto, e ele entregou também uma responsabilidade tão grande. A conversa aí pode continuar, mas de alguma forma faz sentido. Nós precisamos lembrar que a salvação não é minha. A salvação é do Senhor e Ele dá a quem Ele quer. Mas que eu sou eu e é você, que somos nós? Testemunhas. Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos falar para todos. E a igreja PIV aqui tem sido uma testemunha enorme. Cada um de vocês tem sido parte desse testemunhar do Evangelho, daquela salvação, por meio das parcerias missionárias, por meio das ações. Eu achei bem legal, 221 Bíblias. 221. Eu achei muito legal que sabem a quantia exata. Não é que foram mais de 100. Tudo bem. Não. Então tiveram 221 pessoas no qual tinha um destinatário, tinha um nome e sobrenome cada Bíblia. Não foi para qualquer um. Não foi para deixar uma mesa e o pessoal foi pegando. Não, eles foram entregues. Tem 5 nessa loja, então toma 5 Bíblias, um para cada funcionário. A gente não sabe, eu não sei como foi, mas as Bíblias tinham um destino específico. Nós precisamos continuar sendo testemunhas. Nós precisamos continuar compartilhando essa mensagem. Isso que nós temos que fazer. O próprio Lucas, o autor do Evangelho aqui de Lucas, ele disse um pouco depois: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele registrou as palavras de Jesus. Vocês serão minhas testemunhas. E Lucas, ele escreve para os judeus que estavam espalhados, ele escreve, mas para aqueles que tinham uma influência dos gentios, para aqueles que estavam em terras gentios, ou até mesmo gentios, estrangeiros, que liam esses testemunhos, esses escritos. Então nós precisamos, irmãos, testemunhar. Aquele que eu amo, sim, eu testemunho, eu compartilho, eu me aproximo. Eu mostro o amor e a luz de Cristo. Mas aquele que não merece, segundo o meu ver, aquele que não gosto, aquele que eu sei que vai me machucar, será que ele não precisa? Será que ele também não merece? Que ele não deve escutar da salvação? Com muito mais motivo. Nós precisamos lembrar disso. Simeão, ele nos traz um lembrete muito importante.
ele se aproxima do menino Jesus, do bebê Jesus. E ele diz, a minha missão está feita. Isso aqui para mim, Senhor, muito obrigado, já está. Mas ele não tinha só que ficar ali e falar isso e se encontrar com Jesus e morrer. Não, ele precisava nos deixar essa oração, esse testemunho. É muito importante. Por que se não estaria na Bíblia? Porque se está na Bíblia é porque é importante. Nós olhamos para isso, nós vemos como aquele homem ficou ali sendo uma testemunha, primeiro, da esperança da salvação e segundo, de que a salvação já tinha chegado. Então, eu te pergunto, a seu redor, ao nosso lado, nossa família, vizinhos, amigos, existem pessoas que estão perdidas sem Cristo. Nós precisamos ser testemunhas de que a salvação vai chegar, de que é possível, de que temos que ter esperança. Nós precisamos nos aproximar e mostrar de que há saída, há solução. Nós precisamos mostrar, viver e testemunhar. No final das contas, irmãos, o que mais serve nessa vida? O que mais nós podemos fazer se não ser testemunhas de Cristo? Para que nós estamos aqui? Para que nós lembramos do nascimento de Cristo, se não é para lembrar do que Ele veio fazer, quanto Ele veio a sofrer, a morrer e a ressuscitar pelo perdão dos nossos pecados? Qual que é o motivo, senão, desse Natal? Se não lembrar de tudo isso? Qual que é o motivo de a gente estar aqui na igreja, se não é para adorá-lo e louvá-lo? Sim, mas também para a gente se encorajar, para a gente se unir, para continuar espalhando o evangelho por aí, pelo mundo todo. Qual que é o motivo da nossa fé? Para que nós somos cristãos se eu não sou sincero com Deus? Se eu não obedeço ao seu mandato de ser uma testemunha? Para que eu sou cristão se eu vou vir e esquentar um banco, como a gente fala no Uruguai, não sei se aqui falam da mesma forma, e sair? Para que eu sou cristão se a minha vida emocional, se a minha vida pessoal, minha vida familiar, minha vida financeira não é para ser de testemunho a outros, contribuindo com as ofertas missionárias, contribuindo com o avanço da igreja, contribuindo com as conversas na minha família, contribuindo com as conversas no trabalho, me afastando dessas conversas que são totalmente longe do que Deus quer e tendo conversas que sejam edificantes e que sejam de testemunho da luz da salvação? A vida não tem sentido se não é para nós sermos testemunhas. E o apóstolo João termina, quase no final da Bíblia, antes de Apocalipse, no verso 1 do capítulo 1, da primeira carta, ele diz assim, ele e de todos os parceiros, seus colegas apóstolos, de alguma forma, ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela nós damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. A vida não tem sentido se nós não somos testemunhas do que Cristo fez na cruz, do que Ele nasceu. Porque senão, então, quando a gente pensa Natal, a gente tem 3 personagens. Jesus, principal, com os pais. Naquele momento, nos primeiros dias, naquele nascimento, quem são os outros personagens que aparecem? Assim que ele nasce, logo que nasce. Os pastores. E eles saem falando, e eles começam a anunciar e a testemunhar que o Messias tinha nascido. E logo depois, quem aparece? Os magos. E ele também, de longe, eles veem e falam, o rei nasceu.
E eles vão perguntando, eles vão anunciando, não, o rei nasceu, nós queremos vê-lo, mas o rei nasceu. Eles também são testemunhas daquela salvação. Logo de cara, nós temos esses exemplos. Nós precisamos, irmãos, lembrar de novo, nossa missão está dada. E como naqueles filmes do Tom Cruise, se você decide aceitar, essa é a sua missão. Agora, se você não quer aceitar, eu não sei, espero que não me apedrejem por falar isso, mas tem muitas igrejas onde você pode esquentar um banco. Tem muitas. Nós precisamos de cristãos comprometidos com a missão de Deus, que tenham a sua vida entregue até a disposição da morte. Não é que você vai morrer por Cristo, mas você tem que ter um coração disposto a morrer por Cristo. Talvez esse morrer signifique no seu trabalho, que te chamam de santinho, ou de cristãozinho, ou de, olha aí, se faz o santo, agora ele não faz mais isso, não fala mais, não se junta mais com esses aqui, não gosta dessas piadas. Você morreu para eles. Ou talvez signifique agora você deixar de roubar, deixar de... Você agora querer ser uma pessoa reta, ou agora significa arrumar a sua vida financeira. Não, agora eu vou me organizar, ou agora eu vou cuidar da minha família. Você sabe o que significa morrer para Cristo? É deixar tudo por Ele. Finalizo com as próprias palavras de Jesus. Se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Meu irmão, que a nossa vida seja uma testemunha, que nós sejamos testemunha, que a nossa vida seja uma verdadeira testemunha, não uma testemunha dessas que vai no julgamento e quando perguntam, o senhor é verdade tal coisa? E ele olha lá para o capanga, lá para o mafioso, e aí ele negou tudo, fala, não, ele é bom. Mas quando ele já tinha feito um acordo de falar, de delação, de falar tudo para ele ir na cadeia. Não, agora ele chegando na hora H, começa a tremer as pernas e ele volta para trás. Não, que a gente seja uma testemunha corajosa. Uma testemunha que a gente chegue no céu e a gente fale, Senhor, estou aqui, e quando o Senhor nos encontre, bom, meu servo fiel, você foi fiel no pouco, eu vou colocar ainda mais. Que o Senhor nos dê a força e a coragem para testemunhar hoje e sempre. Amém? Podemos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus, porque sabemos que a nossa vida é tua, Senhor. Nós não temos mais nada, não nos pertence nada, Senhor. O Senhor é dono do ouro, da prata, o Senhor é dono de tudo que nós podemos ver e ter, Senhor, mas obrigado porque na tua graça, Senhor, nos permite ser mordomos de tantas coisas, Senhor, do tempo, das nossas famílias, do que nós temos dos bens materiais. Senhor, obrigado porque nós podemos ter essa oportunidade de te servir nas coisas mais simples. Mas, Senhor, nós queremos que a nossa vida, Senhor, seja uma testemunha para outras pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Nos ajuda, Senhor, a poder estar testemunhando, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Mostrando o teu amor, mostrando a tua salvação, Senhor, compartilhando com outros o quanto, Senhor, precisamos de ti. Oramos, Senhor, por aqueles que nós amamos, aqueles que não te conhecem, família, amigos, que o Senhor esteja com a tua graça alcançando eles, Senhor. Mas oramos também por aqueles que talvez nem queremos ter perto, que a gente nem quer ver no céu, Senhor, mas que o Senhor esteja em primeiro lugar mudando o nosso coração, Senhor, nossos sentimentos, Pai. Que tua graça esteja alcançando também essas pessoas, Senhor. Tira tudo aquilo que não te agrada da nossa vida, Senhor. Que nós possamos te louvar em todo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.